Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem. Por aqui estamos todos bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Eu vou falar com vocês um pouco da minha experiência em perder o medo de dirigir. De uns meses para cá, pessoal, eu tenho recebido bastante perguntas de bastante meninas, mulheres, perguntando para mim como que foi o meu pós-operatório, né? Como que foi para mim voltar a dirigir depois da cirurgia no tornozelo esquerdo. Gente, eu nunca tive, assim, vontade de dirigir até ter o Igor, né. Antes de ter o Igor, não tinha vontade de dirigir, eu tinha muito medo, sabe. Nunca passava pela minha cabeça essa coisa de ter um carro e dirigir um carro. Só que eu fui trabalhar numa escola que era um pouco distante de onde eu morava, né, era lá em Jarinu, e para chegar lá tinha que pegar um ônibus, descer na rodovia e ainda andar um pedacinho até chegar no colégio. E o meu pensamento com relação a dirigir mudou quando eu fui trabalhar nesse local, nessa escola. Que eu cheguei lá, a maioria das professoras dirigiam, né? Todas elas tinham habilitação, eram habilitadas. E elas falavam para mim: Nossa, Sara, você ainda não tem habilitação, você não dirige? E eu falava: Não, não tenho carro. Eu não pensava porque eu também não tinha carro. E depois eu engravidei, ganhei o Igor. E comecei a ir trabalhar, quando eu voltei a trabalhar, né, ele estava com 5 meses de nascido e eu precisava pegar ônibus. Com ele, precisava andar ainda 30 minutos, depois que eu descia do ponto de ônibus, eu andava 30 minutos com ele amarradinho no sling até chegar no colégio, na escola que eu estava trabalhando, dessa forma, né. Porque depois que eu ganhei o Igor, pessoal, eu não fiquei mais nessa escola que eu estava trabalhando, eu fui transferida para um colégio que tinha berçário em Campo Limpo, próximo da minha casa. Eu pegava um ônibus na rua de cima de casa, descia no terminal e andava mais 30 minutos com o Igor amarradinho no sling, sabe aquele tecido que a gente faz os nó no corpo? Eu tinha aquele tecido, colocava o Igor ali, as mochilinhas nas costas e ia pro colégio, gente, com ele. Aí fiz essa rotina durante uns 4 meses. Aí depois umas colegas de trabalho me falaram que eu poderia pegar um outro ônibus que me deixaria dentro do terminal, né? Eu faria a conversão para outro ônibus, né? Baldeação, faria baldeação para outro ônibus que parava, na rua de trás da escolinha que eu estava trabalhando. E aí eu comecei a fazer isso. E depois umas colegas de trabalho que tinha uma colega minha que morava, né, no mesmo bairro que eu morava lá, em Campo Limpo, e ela começou a me dar carona na volta. Gente, era uma rotina puxada. E aí passou uns tempos, passou mais uns meses, eu decidi comprar um carro. Não tinha carta, não era habilitada ainda, mas eu tinha o dinheiro e eu resolvi comprar o carro. O meu primeiro carro, gente, que eu comprei foi um Corsa Wind 95 vermelho. Eu achava ele maravilhoso, ele era lindo pra mim, né? Era um carro 1000, por ele ser um carro antigo, ele não pagava mais IPVA, era só o licenciamento. E ele tava bonitinho, tava muito lindinho. E eu mantinha ele sempre limpinho, bonitinho, sempre fui cuidadosa. E aí começa o processo de aprender a dirigir, gente. No começo eu tinha muito medo e eu queria dirigir porque eu precisava muito dirigir por conta do Igor. Os piores dias para mim ir trabalhar com ele eram os dias de chuva, porque o frio ainda conseguia agasalhar ele e agasalhava, carregava nos braços. Mas nos dias de chuva, gente, segurar ele, a mochila, o guarda-chuva, era muito penoso. E eu ficava com muita dó dele, muita dó dele. De mim não, porque eu já estava acostumada, né, quando trabalhava, quando tinha chuva e tal. Gente, comprei esse carro, aluguei uma garagem, porque na casa que eu morava a garagem estava alugada para outra pessoa, e esse carro ficou lá parado na garagem uns meses. Toda semana eu ia na garagem ver o carro, olhava o carro, entrava no carro, e eu não tinha coragem, gente, de pegar o carro para dirigir. E eu falei para o meu pai, falei: "Pai, o senhor precisa vir aqui me ajudar para eu poder começar a treinar nesse carro, porque eu comprei o carro tá parado aqui na garagem". E eu tirava o carro, lavava o carro, gente, olhava o óleo, olhava a água e nada, gente. Aí a primeira coisa que eu comecei a fazer para perder o medo mesmo antes de começar a dirigir era o quê? Eu entrava no carro, ligava o carro,
e ficava lá. Meu pai já tinha me orientado, falava, Sara, liga o carro um pouquinho para ele não ficar muito tempo parado, né? Liga o carro para o motor poder dar uma girada, para o motor poder dar uma trabalhada, para o óleo funcionar, para subir, né? O óleo do motor, essas coisas e tal. Eu entrava no carro, colocava o Igor no banco do passageiro dentro da garagem, sentava no volante, ligava o carro. Aí pisava na embreagem, mudava as marchas. Gente, mas não saía do lugar, o carro paradinho lá. E mexia no volante, e confiando, sabe, gente? Mas isso era com o carro parado. E depois de um tempo, meu pai começou a me ensinar. E quando foi nas férias, gente, naquele mesmo ano, eu tomei a decisão de tirar minha carta de habilitação. E o Igor tinha um aninho. Tirei minha carta de habilitação, foi muito difícil, gente. Eu fiz as aulas à noite, fui para as aulas práticas no finais de semana, porque eram os únicos dias que eu tinha para fazer as aulas práticas. Fiz a teórica, passei, fiz os exames médicos, deu tudo certo. Chegou na prova final, gente. A primeira prova, com aqueles instrutores do Detran, reprovei. Falei, meu Deus, eu não acredito, não acredito, não acredito que isso aconteceu comigo. Fiquei muito desesperada. Aí fui tentar a segunda vez. Fazer de novo, né, a prova. Reprovei novamente, gente. E saí de lá chorando. Falei, meu Deus, mas o que que eu fiz de errado? Que não sei o quê. E não consegui de novo. Aí peguei dinheiro emprestado com a minha mãe naquela época, porque já não tinha mais nem dinheiro para pagar a reprova. E na terceira vez, gente, na terceira vez eu consegui passar. Graças a Deus eu passei. Eu me lembro até hoje que foi no dia. Foi meados de abril. Ia começar o mês de abril. Foi quando eu passei na prova. Eu falei, ai meu Deus do céu, me dá esse presente. Eu quero muito dar esse presente pro Igor. Que o Igor faz aniversário em abril, né? Eu quero muito dar de presente isso pro Igor. Eu poder sair de casa com o carro, dirigir o meu carro habilitada, né? Só que antes disso, gente, um dia pela manhã, né? Eu tava muito frio aquele dia. Eu peguei e falei comigo, falei, nossa, hoje eu não vou ir pro trabalho de condução, não vou pegar o ônibus. Eu vou pegar o carro e vou ir dirigindo pro serviço. Hoje eu vou ir dirigindo. E coloquei aquilo na minha cabeça. Pessoal, deu o horário do ônibus, o ônibus passava às 7h05 na rua. Aí eu olhei e falei, nossa, 7h05, o ônibus tá passando, eu não vou pegar esse ônibus, eu vou tomar coragem e vou ir pro trabalho dirigindo esse carro. Porém, eu não tinha habilitação ainda, gente. Eu não tinha habilitação. Já tinha feito uns treinos, estava tirando minha carta, mas eu ainda não estava com a autorização para dirigir. E o meu serviço, gente, era próximo da minha casa, porém, assim, de carro é próximo, mas de condução demorava um pouco, né? Por conta dos ônibus pararem nos pontos, essas coisas. Gente, eu entrei nesse carro, levei o Igor até a garagem, coloquei o Igor dentro do carro, sentei, peguei no volante, falei, meu Deus, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, vai dar certo. Coloquei isso na mente, vai dar certo. Abri a garagem, tirei o carro, consegui dar ré no carro, coloquei a primeira marcha e saí, gente, bem devagar, bem devagar mesmo, sabe? Eu não conseguia sair da terceira para quarta marcha. Andava da primeira, segunda e terceira marcha só, gente. A quarta marcha foi com muito custo para mim colocar, mas eu saí. E eu falava comigo assim, o Igor quietinho no banco de trás, ele era bem pequenininho, acho que ele ia fazer, ele tinha 1 ano e meio. 2 aninhos. E eu falava, meu Deus do céu, eu tô com meu filho aqui, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu fui, gente, do local onde eu morava até no meu local de trabalho, assim, falando isso, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu parava no semáforo, meu Deus do céu, aquilo pra mim era uma tortura, era uma verdadeira tortura quando eu pegava um semáforo fechado, por conta que eu tinha medo, gente, do carro morrer. E isso aconteceu inúmeras vezes. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Inúmeras vezes o carro morreu quando eu parava e esquecia de pisar na embreagem. E no começo eu ficava nervosa, porque nós ficamos nervosas. Porque as pessoas também, parece assim que no trânsito as pessoas não têm paciência com quem é habilitado, recém-habilitado. E eu ia, gente. E eu comecei a ir, e nesse primeiro dia foi isso. Eu fui falando isso, cheguei no serviço, as meninas me elogiaram
tanto e aquilo me deu mais motivação. A Sara, nossa, que bom que você veio de carro. E elas me motivavam, sabe? E ter pessoas que nos motiva, gente, e isso faz toda a diferença. Quando você vê alguém que você está tentando fazer algo e essa pessoa te dá motivação, isso é maravilhoso. Então tenha sempre perto de você pessoas que te motivem a fazer aquilo que você quer fazer. Porque as minhas colegas de trabalho, elas já eram habilitadas e elas me motivavam. Eu tenho uma colega que ela trabalha comigo até hoje, ela falou para mim, Sara, se eu tirei a habilitação, se eu conseguir, você vai conseguir também. Porque ela falou, eu era uma negação no meu, a gente fala CFC aqui em São Paulo, né? No meu CFC eu era uma negação. E se eu passei, tenha certeza que você vai passar. E eu tinha essa convicção dentro de mim. Falei, nossa, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. E eu consegui, gente, eu consegui passar na habilitação na terceira tentativa, né? E porque a primeira e a segunda eu fui reprovada, na terceira eu consegui. Então você tá tentando tirar a habilitação, é difícil. Não desista, gente, não desista. E eu comecei, gente, a praticar antes da habilitação. Agora, falando do meu acidente. Depois disso, eu comecei a pegar o carro, saía, pegava a rodovia. Tanto que na primeira vez, gente, que eu peguei a habilitação, que no caso era a permissão, né? Que quando a gente tira a habilitação, a gente pega a permissão por 1 ano, você não pode tomar nenhuma multa durante esses 12 meses, para você poder pegar a sua habilitação definitiva, né? O Igor, gente, desde pequenininho, eu sempre falei, né, que ele tinha uma conjuntivite que era dele. Ele sempre ficava com os olhinhos lagrimejando, os olhinhos vermelhos. Só que até então, gente, eu levava ele no médico e os pediatras que atendiam ele sempre falavam pra mim que podia ser poeira, essas coisas, e passavam um colírio. E no dia que eu peguei a minha permissão, ele estava com os olhinhos todo remelando, com a conjuntivite. Não era viral, gente, porque era como se fosse uma bactéria. Porque só ele pegava, ele podia ficar com as crianças na escola que ninguém pegava, só ele pegava. E eu peguei a minha autorização nesse dia, e neste dia, gente, foi o primeiro dia que eu peguei a rodovia. Porque eu precisei trazer o Igor aqui na casa da minha mãe, porque ele pegou um atestado de 7 dias e eu não podia ficar sem ir trabalhar e eu não tinha com quem deixá-lo. Aí eu trouxe ele para passar 7 dias com a minha mãe. Foi o primeiro dia, gente, que eu peguei a rodovia sozinha, sozinha. E não saí da quarta marcha, não conseguia colocar na quinta marcha. Aí o carro vinha gritando, porque já era um carro antigo e ele já fazia um barulhinho por ele ser um carro antigo. Gente, eu não conseguia. Eu consegui colocar na quinta marcha quando eu estava indo embora da casa da minha mãe para o meu local de trabalho. E depois desse dia, gente, que eu peguei a rodovia pela primeira vez, eu e o Igor, eu nunca mais tive medo, gente, de dirigir na rodovia, né? Porque na rodovia é maravilhoso a gente dirigir, porque a gente não pega trânsito, a gente não pega congestionamento, é muito difícil. Rodovia é muito difícil. E nesse dia foi um dia, eram as 10 horas da manhã e eu consegui ir, né? E depois disso, gente, tudo tava fluindo muito bem, tava tudo indo mil maravilhas, eu dirigindo o carro, indo para onde eu queria ir. Porque, gente, você quer ver a gente se sentir empoderada, dona de nós mesmos, assim, a gente ter a nossa liberdade mesmo, é a gente ter a nossa habilitação na mão e ter o nosso carro e sair, né? Ir para onde nós quisermos ir. No momento que nós quisermos sair, a gente pode sair, a gente não depender de ninguém. Isso é libertador, isso é maravilhoso, gente. Meu Deus do céu, a gente não depender de ninguém, sabe? Você precisa comprar algo e você fala, eu vou em tal horário, eu vou naquele local. Eu preciso ir ali no supermercado comprar tal coisa que faltou aqui na minha receita. Você pegar a chave do seu carro e sair. Isso é, nossa, meu Deus do céu, que coisa melhor, gente, você ter esse empoderamento, né? E a gente sabe que hoje em dia tem muitas mulheres que dirigem, mas antigamente isso, quando você via uma mulher dirigindo, fala, nossa, que legal. E lá próximo do local do meu trabalho, gente, todo dia eu passava na frente da casa de uma senhora, e todo dia que eu passava, ela estava saindo com o carrinho dela. Era até um Gol na época, né? Eu via ela saindo e todo dia ela falava, oi, bom dia. E eu passava com o Igor no colo e ela saindo de carro da garagem dela e eu falava, nossa, eu quero ser uma idosa assim, que tenha liberdade, que dirige o seu próprio carro, sabe? E eu coloquei essas motivações, essas coisas me motivavam a dirigir.
Veio o acidente, gente, em 2019, dia 18 de maio de 2019. Maio agora, 18 de maio, vai fazer 3 anos do meu acidente, gente. E eu quebrei o tornozelo esquerdo, foi uma fratura exposta, né? Meu tornozelo abriu mesmo, assim, quebrou ao meio, né? Eu precisei colocar uma placa, precisei colocar 10 parafusos no meu tornozelo. Ele ficou horrível, irreconhecível, sentia muitas dores, a recuperação foi lenta, foi muito penosa, foi trabalhosa, foi muito choro, muita dor, muito tudo, gente, porque só quem quebra uma parte do seu corpo sabe, só quem fica internado, quem passa por cirurgia sabe. E esse acidente me trouxeram muitas cicatrizes no meu corpo, na minha vida, na minha mente, no meu cotidiano e tudo e tal. E foi muito penoso, gente, sabe? E a minha preocupação na época era se eu conseguiria voltar a dirigir como eu dirigia novamente. Porque eu fraturei o pé da embreagem. E o pé da embreagem é um pé que a gente usa bastante tirando o pé da aceleração. Eu uso muito o pé da embreagem, porque ainda mais quando a gente pega trânsito em cidade grande, a gente usa muito o pé da embreagem. Gente, eu tava com 6 meses depois do acidente, né? Eu já estava fazendo as minhas fisioterapias bonitinho e eu consegui pegar o carro. Depois de 6 meses, eu peguei o carro. E a maioria das pessoas que me mandam pergunta, me perguntam o seguinte: Sara, o que que você sentiu quando você pegou o carro pela primeira vez depois do acidente? Senti dor, gente, senti só dor. Medo, não tinha tanto medo, mas eu tinha dor, eu tinha medo do tornozelo. Porque para mim os ferros iam sair do lugar, os pinos iam desencaixar do osso, eu sentia dor. E eu tinha muito medo do pé, né? Da embreagem no negócio de trocar as marchas. Gente, peguei uma vez, peguei 2 vezes o carro treinando mesmo na rua de casa, né? Era lá em Jundiaí, na Vila Rami que eu morava. E eu queria aprender novamente a dirigir, porque assim, quando eu fiquei afastada, nós colocamos o Igor num colégio e o pai dele não podia levar ele ao colégio porque ele trabalhava, e para mim descer com ele andando para a escola era muito muito longe, gente. Andava quase umas 15 quadras até chegar no colégio, na escolinha que eu tinha colocado ele. E naquele momento eu precisava pegar o carro para dirigir, para estar me reabilitando de novo ali no volante. No começo foi difícil, gente, foi difícil. Mas eu não tinha medo mais. Eu tinha medo do tornozelo, como eu falei pra vocês. E, gente, o que aconteceu? Eu peguei o carro um dia e fui dar uma volta na cidade, sabe? Eu falei assim, eu vou dar uma volta na cidade para ver como que vai ser. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ir para as minhas fisioterapias dirigindo o carro, né? Porque no começo que eu entrei na fisioterapia, gente, eu tava de moleta, não colocava o pé no chão, e os fisioterapeutas sempre falavam para mim, Sara, começa a pisar, Sara, começa a colocar esse pé no chão, começa a abandonar essa muleta, larga uma das moletas, usa só uma muleta só. E lá, gente, a gente faz muitos exercícios. E um fisioterapeuta falou para mim, começa a dirigir o carro, para você pegar o movimento do seu tornozelo na embreagem. E eu comecei a fazer isso, gente. E de lá pra cá, eu não parei mais. As pessoas me perguntam, Sara, você se lembra do acidente? Ou você não se lembra do acidente, por isso você não sente medo? Gente, no momento da batida, essa memória, esse momento da batida me foi apagado da memória. Eu não lembro absolutamente de nada. Eu me lembro, sim, de estar saindo de casa, colocando o Igor no carro no dia do acidente. Colocando o Igor no carro, saindo de casa, passando em frente à Havan lá de Jundiaí, né? Passando em frente à Havan. E da Havan em diante, o que me vem à memória é eu acordando já, entrando para o centro cirúrgico, que eu levanto a minha cabeça, elevo a minha cabeça um pouco e vejo a minha mãe parada em minha frente, assim, na frente da maca, né? E ali eu não consigo ver mais nada. Depois eu só lembro eu conversando com a minha irmã depois da cirurgia, que eu tinha a impressão para mim que eu tinha perdido as minhas pernas, porque como eu estava com anestesia, estava anestesiada, não sentia absolutamente nada. E eu falava para ela, Tata, eu perdi a minha perna, Tata, amputou minha perna. Ela, não, sua perna tá aqui, tá tudo bem e tal. Eu falava para ela, então levanta o lençol para mim ver se a minha perna tá aí. Gente, é uma sensação terrível.
terrível, 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 né? Mas Deus foi tão misericordioso comigo, gente, que me deu mais essa chance de viver, ele me deu mais essa oportunidade de vida. E eu não me lembro mesmo, viu, gente, do acidente em si, do local do acidente, como que foi abatido, o que aconteceu, eu não me lembro de nada. E isso eu creio que me ajuda, é um fator positivo no meu, na minha recuperação, porque eu não me lembro, eu não me recordo de nada do acidente. É tanto que eu passo todos os dias no local do acidente e é como se nada estivesse acontecido, porque eu não me lembro mesmo. Mas agora eu quero falar para você que tem dificuldade de pegar o volante, tenha trauma por alguma coisa ou outra. Quero dizer para você, primeiro, você entra no seu carro, mesmo que você não vá sair com o carro nesse momento, entre no carro. Sente no carro, ajeite o banco do carro. Eu fazia isso, gente. Ajeite o banco do carro, eh, veja as marchas, pise na embreagem, sinta. Mesmo com o carro parado ali, ligue o carro, coloque a chave no carro, ligue o carro, sinta o volante, mexa ele, se conecte com, com as setas, com limpador, né? Com limpador de espelho, com os para-brisas. Olha tudo, gente. Olhe tudo ao seu redor. Conheça o carro primeiro, antes de você querer pegar e sair dirigindo. Porque às vezes, que nem eu demorei muito, gente, para entender. Ver o carro de trás pelo retrovisor, pelos retrovisores laterais, né? Eu demorei muito disso. Hoje eu já tô ok. Eu só visualizava os carros, gente, por aquele retrovisor frontal aqui. Eu olhava assim, vivia assim, ó, andando olhando para cima, né? E não, a gente precisa olhar para os retrovisores laterais do carro que estão nas partes como é que fala? Na parte do passageiro e do motorista, né? O meu carro, ele não é um carro automático, tá? Ele é um carro manual e eu consegui me virar com ele e tô com ele até hoje, graças a Deus, né? Não é o carro do acidente, porque depois do acidente meu carro deu perda total e com a ajuda de Deus e do trabalho eu consegui comprar um outro carro, né? E eu falo isso pra vocês. A primeira dica que eu falo para as meninas que têm medo, gente, entre no carro, sente no carro, sinta o carro, mude as marchas ali mesmo no carro parado, sabe? Ligue as setas, olhe os retrovisores, mexa no para-brisa, tenha essa visão do carro. A segunda dica que eu vou dar para vocês, pessoal, que tem medo de dirigir, saia com um carro numa rua do seu bairro, uma rua que você vê que não tem movimento. Lá em Campo Limpo, gente, na entrada da cidade, tem um campo muito grande, assim, onde o pessoal faz muito feirão de carros, às vezes parques ficam lá, circos ficam lá. E eu falava pro meu pai, pai, eu quero vir aqui, eu quero estar aqui, nesse lugar, eu quero andar aqui. E meu pai ia nos finais de semana para casa e eu descia com o carro, ele no passageiro e eu no volante, ele falando para mim as coisas que eu tinha que fazer. Ele me motivou muito, sabe? Ele era muito medroso, ele tinha medo, mas eu já estava mais ousada, eu queria aprender. E eu ia nesse campo, gente, é uma área muito grande, aberta, e lá eu ficava horas e horas dando volta, mudando as marchas, dava ré, ia pra direita, ia pra esquerda, sabe? Dava seta pra direita. E isso, gente, ajuda demais. Se você tem um local que você pode ir treinar, um campo aberto, um campo de futebol, uma rua sem saída, vai e treine nessa rua sem saída. Só que assim, você não pode ficar só nisso. Depois que você fizer isso, que você souber passar a primeira, segunda, terceira marcha, gente, da quarta para quinta, você vai conseguir. Porque, na verdade, a gente que está na cidade, andando na cidade, a gente vai usar até a quarta marcha. Na cidade que tem trânsito, dependendo da cidade. A quinta marcha você usa mais em rodovia, né? Então, você sabendo passar a primeira, a segunda, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, na cidade você vai usar essas, numa cidade que tem trânsito, né? Pegue alguém que tenha paciência e saia com essa pessoa, gente. Agora, se você vê que todas essas dicas que eu te dei não deu certo, procure um CFC para habilitados. Eu não precisei, eu jurava que eu ia precisar depois do acidente, eu achei que eu fosse precisar de um CFC para habilitados, mas não foi o meu caso, graças a Deus. Rapidinho eu perdi o medo e voltei a dirigir. Então eu digo para você, essas 3 dicas: entre no carro, sinta o carro. Pegue o carro depois que você fez tudo isso, que você já está sentindo um pouco mais de que você está se sentindo mais, assim, sentindo mais confiança em você. Saia com o carro numa rua do seu bairro, antes de ir para qualquer lugar, lugares longe.
E começa a fazer esses pequenos trajetos, gente. Pega o carro, vai até o supermercado, pega o carro, vai até a farmácia, pega o carro, vai até um posto de saúde, uma UBS próximo da sua casa. Isso ajuda demais. Eu sei que tem pessoas que têm facilidade, outras pessoas não vão ter tantas facilidades assim. Mas fazer essas coisinhas ajuda muito. E outra coisa, procure sempre alguém que tenha paciência e que te motive para estar próximo de você. Eu tenho muito medo ainda em determinados locais, gente, eu tenho medo, porque isso faz parte. Mas a minha irmã, a Thaisa, ela é muito para frente, né? E ela, assim, às vezes eu falo, nossa, eu tô com medo, eu tô com medo. Ela, não, pode ir, eu tô aqui, vamos junto, tá tudo certo. Ela me motiva, gente. Hoje em dia eu vou para todos os lugares que eu queira ir. Já fui diversas vezes na 25 de março, já peguei a Marginal Tietê, já peguei a Marginal Pinheiros, já fui para Campinas, já fomos para Pedreira, para diversos lugares, gente. Eu não tenho medo mais. Eu pego o carro, se eu tô com alguém de confiança, que eu sinta confiança na pessoa, gente, a gente vai longe. E eu quero receber depoimento de vocês aqui que tinham medo e que estão pegando o carro, tá? Porque, gente, olha, a melhor coisa da vida da gente é nós nos sentirmos empoderadas, é nós nos sentirmos livres, e podermos sair e irmos para onde nós quisermos ir, tá? Ó, confia em você, você pode, você consegue, você tem potencial e não desista, porque tudo na vida é uma crescente, né? Depois do acidente eu pensei que eu ia demorar a voltar a dirigir, com 6 meses eu comecei a pegar o carro, comecei a ir para as fisioterapias e hoje eu vou para todos os lugares, né? E toda vez que eu pego no volante, que eu saio assim, que você vê aquela natureza maravilhosa na sua frente, você olha e fala, nossa, que lindo, que maravilhoso, coisa maravilhosa, que gostoso é você dirigir o seu próprio carro, ir para onde você quer, levar o seu filho aonde ele quer. Isso é muito gostoso, maravilhoso, gratificante. Eu espero que com esse vídeo eu tenha ajudado você de alguma forma, que está assim com medo, né, de pegar o carro, de dirigir, de sair, de dar esse passo, né? Porque eu recebi um depoimento de uma pessoa que ela falou para mim assim: "Ah, eu me sinto fracassada por não conseguir dirigir". Não, não sinta isso. É um passo de cada vez. Primeiro sente o carro, depois saia um pouco, saia uma horinha, meia horinha, depois você vai ver que você vai estar saindo para vários lugares. O medo existe, faz parte. Até hoje eu sinto medo em algumas determinadas situações, mas a gente não pode deixar o medo nos comandar. A gente tem que comandar o nosso medo e falar: não, hoje você vai ficar aqui do ladinho, eu vou conseguir sair com esse carro, vou dirigir esse carro e vou conquistar o mundo, as coisas, porque, gente, é uma verdadeira conquista dirigir nos dias de hoje, tá? Ó, um beijo no coração de todos vocês, que Deus abençoe, que você não sinta medo, que você hoje venha ser encorajado a deixar os seus medos de lado e seguir em frente nessa conquista de pegar o seu automóvel e dirigir, tá bom? Tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!